Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão, dessa vez melhores análises e palpites para essa rodada do dia 26 de dezembro, pós-natal, vamos que vamos rapaziada. Basicamente, no final do vídeo aqui galera, no comentário fixado vai ter um mod 10 aí pra vocês, beleza? Especial dessa rodada, vamos pra cima. Galera, deixa seu like, se inscreve, vamos começando. Atlanta Hawks e Miami Heat, confronto válido pela Conferência Leste, as duas equipes. E assim, cara, as campanhas são bem semelhantes, né? As duas equipes colecionam 8 derrotas nos últimos 10 jogos. Cara, o que acontece? Meu irmão, eu tô sentindo principalmente, eu sou torcedor do Atlanta, eu tô sentindo principalmente o técnico do Atlanta muito abaixo, meu irmão, muito abaixo. Decisões temerárias, principalmente finalizando, cara. Você vê aqui que tem vários jogos que a equipe do Atlanta quase ganha, sabe? Chega no último quarto, o time parece que perde o controle, que perdeu o Pistons por um ponto, aí aqui também diferença de 2, de 3, pô, meu irmão, então assim, não tô gostando muito do Quinn Snyder, o técnico do Atlanta, mas a gente tem que analisar esse jogo sobriamente, tá? Eu acho que o Tyler Herro é o principal desfalque da partida por parte do Heat, e o Dyson Daniels é o principal desfalque da equipe de Atlanta, tá? O jogo é em Atlanta, lá na casa dos Hawks. Cara, o que eu vou querer pegar aqui com vocês? Eu gosto muito da linha do Jalen Johnson, mas a linha tá alta demais. Então, cara, eu vou querer pegar os pontos do Zaccharie Risacher, né? Tá batendo aí a 3 jogos consecutivos esses 10 pontos. E eu acho que ele pode ter a minutagem aumentada, visto que o Dyson Daniels não joga. Então me agrada realmente aí essa linha de 10 pontos do Risacher, tá? Uma coisa que eu também tenho que destacar, cara, principalmente porque ele voltou agora, é o Trae Young. Primeiro jogo que ele passa dos 30 minutos desde a sua lesão, né? Então a gente pode ver aí um Trae Young com mais tempos aí em quadra, ele que não joga 3 dias, né? Descansou por causa do Natal. Então, cara, assim, ele é um cara que, assim, na temporada passada ele foi o líder em assistências, né? Em assistências totais. Então, cara, ele já marcou 15 assistências aqui. Eu acho que o duplo-duplo do Trae Young, ou 9 assistências, a gente já pode começar a considerar a partir de agora, tá? Já que ele, assim, já não tá mais com tantos minutos limitados. Então, assim, cara, desde que ele voltou de lesão, ele fez 10 assistências, 9 assistências e 15 assistências. Isso que teve jogos que ele não bateu 30 minutos. Então, eu gosto daqui do duplo-duplo do Trae Young também, tá? E, cara, mais um palpite pra mim que eu tenho, eu acho que a vitória do Atlanta, cara. Eu acho que a equipe dos Hawks, assim, independente, né, cara, das duas campanhas, dos dois times estarem bem abaixo, eu acho que a equipe do Atlanta tá jogando melhor, cara, do que a equipe do Heat. O problema da equipe do Atlanta tá sendo finalizar as partidas. No último quarto, o time dá uma descida no nível que é assustador. Então, realmente, eu vejo valor aí na vitória da equipe do Atlanta, nem que seja meia unidade, fechou? Agora, por parte da equipe do Heat, cara, eu vou destacar esse jogador aqui, que é o Jaime Jaquez Jr. Por quê, cara? Porque sem o Tyler Herro, a tendência é que ele ganhe ainda mais minutos, né? Você vê que ele foi o principal pontuador da equipe do Heat no último jogo contra a equipe do Raptors. Então eu vejo o PRA, pontos, rebotes e assistências do Jaime Jaquez Jr. com muito valor. Muito porque você vê aqui, ele foi o jogador da equipe do Miami que mais ficou dentro de quadra no último jogo, 35 minutos e 40, né? E foi o cestinha. Então, cara, eu acho que o mexicano, né, nesse contexto de desfalque do Tyler Herro, pode ser aí que venha para fazer uma boa partida. Então, só para recapitular, pontos do Zaccharie Risacher, a linha tá em 10 ali. Duplo-duplo do Trae Young ou 9 assistências na margem de segurança, tá? Que bateu nos todos os jogos desde que ele voltou de lesão. Vitória da equipe dos Hawks e o PRA, pontos, rebotes e assistências do Jaime Jaquez Jr., jogador mexicano da equipe de Miami. Fechou? Vamos que vamos, galera. Deixa seu like, se inscreve no canal. Bora! Meu irmão, Indiana Pacers contra a equipe do Boston Celtics. Aqui é chover molhado, né? A equipe do Pacers muito mal mesmo, né? Coleciona aí uma sequência de 6 derrotas consecutivas. Enquanto a equipe do Boston tá bem engrenada, né, cara? Esse jogo eu acho que é mais fácil de analisar, porque foi o último confronto dessas equipes, né, do Boston. Na verdade, a equipe dos Pacers até perdeu pro Bucks aqui depois. Só que foi o último confronto da equipe do Boston Celtics. E assim, cara, foi um jogo bem clean, foi um jogo até disputado, mas ali no último quarto foi 29-13 para a equipe do Boston, né? O jogo lá no TD Garden, dessa vez o mando de quadra vai se inverter. Então o que eu vejo de valor, velho? Eu acho que a vitória do Boston Celtics, novamente, não tem muito como fugir disso. Eu acho que é uma equipe que, principalmente coletivamente, joga muito melhor. Cara, pontos do Siakam dá pra considerar? Dá, porque só tem ele, né? Se for pra pensar assim. Mas eu não pegaria, ou se for pegar, pega num bingo, sabe? Numa múltipla ali, que você quiser conferir no valor menor. E eu acho que um palpite que é obrigatório aqui
é os pontos do Jaylen Brown, cara. Por que eu acho isso? Você vê aqui, cara, que ele foi, né, além de ser o maior pontuador da partida, né, ele tentou 25 arremessos, né? O segundo jogador que mais tentou arremesso da equipe do Boston foi o Derrick White com 16. Então um gap de 9, né? Fora a quantidade de lance livre também, que ele foi o cara que mais tentou lance livre da partida. Sempre sobe uma bola tripla para ele, umas 2, 3 ali por partida em média. Então, meu irmão, minutagem dele também aqui, 33 minutos, uma minutagem muito boa. Eu acho que os pontos do Jaylen Brown é uma tendência que a gente tem que pegar muito, porque, né, galera, como diz o Tatum, né, tá fora da temporada por lesão ali no Aquiles, né, no tendão de Aquiles, acaba que o Jaylen Brown fica sendo ali o protagonista da equipe do Boston, tá? Então aqui, o que eu vou? Vitória Boston Celtics, pontos do Jaylen Brown, e aí, caso você quiser, né, complementar aí, acho que o ponto do Siakam, cara, basicamente é bem a lógica aqui, não acho que vai muito fugir não, tá? Próximo jogo, Orlando Magic contra a equipe do Charlotte Hornets, cara, tem 2 pontos que eu quero destacar aqui, tá? Essas equipes já se enfrentaram nessa temporada e a equipe do Orlando Magic venceu por 107 a 123 lá em Charlotte. Dessa vez o jogo vai para Orlando, né? Então mando de quadra da equipe do Orlando Magic. Cara, eu gosto da vitória do Orlando Magic aqui, apesar deles estarem sem o Franz Wagner e sem o Jalen Suggs, mas eu sinto que a equipe dos Hornets é uma equipe boa, mas quando eles enfrentam uma equipe muito disciplinada taticamente, principalmente no quesito defesa, né, uma equipe que sabe marcar muito bem, não comete muitas faltas, eles acabam se perdendo, né? Então eu acho que a equipe do Orlando Magic tem tudo para estar ganhando esse jogo aí, tá? Eu quero só destacar 2 pontos aqui de um jogador aqui da equipe dos Hornets, que está se destacando bastante, que é o pivô, tá? O Diabate, né? Moussa Diabate. Você vê aqui que nos últimos 2 jogos aqui contra o Wizards ele pegou 18 rebotes e contra a equipe dos Cavaliers ele pegou 14 rebotes, ok? Então realmente é um cara que, além de ser muito alto, né? Um cara muito alto, ele é um cara que tá, tipo assim, como é que eu posso dizer? Ele tá taticamente jogando muito para dentro do garrafão, tá? Com uma minutagem maior também. Então pode ser que a gente veja os rebotes dele, mas assim, é o mesmo rolê do Siakam, né, do jogo passado. Se tu quiser colocar num bingo alguma coisa, porque assim, é um padrão que está acontecendo aí nos últimos 2 jogos da equipe dos Hornets, tá? O que eu gosto aqui, cara, é vitória da equipe do Magic, sem inventar muita moda. E eu, tipo assim, cara, no último jogo do Portland contra o Orlando, eu achei que o Paulo Banchero ia jogar muito, foi uma partida muito abaixo do Banchero. Tá? Ele não jogou bem, foi 12 pontos, 6 rebotes, 3 assistências. Para um jogador do quilate dele, da qualidade dele, esse é um jogo ruim. E a gente viu um jogo muito bom do Desmond Bane, cara. Então, assim, qual que é o jogador que pode se destacar aqui? E quando eu fui analisar esse jogo, o que me deixou mais seguro, cara, é esse jogador aqui, o Anthony Black. Tá? Você vê, meu irmão, que olha as médias dele aqui, 22 pontos, 19, 20, 22. Isso que ele pega muito rebote e dá muita assistência. Então, quando eu vi as estatísticas do Anthony Black, galera, eu gostei bastante. E por que eu vejo valor no Anthony Black, galera? Porque hoje o Jalen Suggs, que é o point guard de origem da equipe do Magic, não joga. Então, tudo coincide para um jogo melhor do Anthony Black, fechou? Então, pontos, rebotes, assistências, PRA do Anthony Black é um palpite que eu acho que eu vou fazer nesse jogo, tá? Então, minhas únicas recomendações aqui: vitória da equipe do Orlando Magic, PRA, pontos, rebotes e assistências do Anthony Black. E aí, caso você queira, né, complementar, pega aí os rebotes do pivô dos Hornets, né, que esse aqui, ó, o Diabate, pegou 18 rebotes no último jogo, né? Então, realmente, o cara tá vindo aí para ser um baita reboteiro aí, mais um na forte liga que é a NBA. Próximo jogo, Wizards e Raptors. Cara, assim, a equipe dos Wizards tem jogo que eles dão uma de maluco e vence do nada, né? Eles geralmente estão dando essa aprontada. Porém, contra os Raptors eu não acho que isso vai acontecer não. Até porque eu lembro que eu assisti esse jogo, último jogo, né, que essas equipes se enfrentaram. E, cara, os Raptors amassaram, colocaram 30 de frente aí. Tudo bem que o J. Bell jogou, ele não joga esse jogo, mas, cara, ainda assim, eu acho que a equipe dos Raptors é muito mais time que a equipe dos Wizards. Então, eu vou com a vitória dos Raptors naturalmente. Só que assim, cara, eu nem vejo tanto valor assim em jogador, porque pode ter blowout, sei lá, a equipe dos Raptors, assim, eles estão jogando muito com jogos que tem vezes que o Scott Barnes se destaca, tem vezes que é o Brandon Ingram. Então fica realmente bem difícil de cravar aí quem que pode se destacar nessa equipe do Raptors. O Manuel Quickley também tem vezes que assume protagonismo.
Então assim, cara, eu não tô me sentindo muito confortável de operar em jogadores não, tá? Então meu único palpite aqui deste jogo seria a vitória da equipe do Toronto Raptors, tá bom? Chicago Bulls contra a equipe dos Sixers, cara, um clássico do basquetebol da Conferência Leste, né? Duas equipes extremamente tradicionais. Lembrando, tá, galera? Todos esses palpites aqui você consegue fazer na BravoBet, nossa casa de aposta parceira, saque e depósito via Pix, tá? Suporte humanizado, tá, galera? Então você consegue operar em quem que vai ganhar, pontos, palpites em jogadores, tudo muito fácil, prático, operações ao vivo, o jogo tá rolando, tu consegue fazer ali a bet, então não tem muito segredo. Você criar sua conta, o link tá na descrição através dos comentários, fechou? Vamos que vamos. Cara, Bulls e Sixers, o problema aqui do Sixers são as lesões, né? O Kelly Oubre Jr. não joga, pode ser que o Paul George joga, mas são 4 jogadores ali, né, da rotação que estão questionáveis, né? O Edicombe, o Danny Bello, o Embiid e o Quentin Grimes. Cara, eu detesto apostar no Embiid, tá? Mas eu acho que se ele for confirmado, pode ser que ele venha para fazer um bom jogo para pontos, tá, cara? Porque assim, ele vai enfrentar o Vucevic e geralmente, cara, de todos esses anos assim que eu acompanho a NBA, sempre o Embiid joga muito bem contra o Vucevic, cara, porque ele tem uma vantagem de tamanho significativo. Então, assim, caso o Embiid jogue, galera, considere os pontos dele, tá? Agora, eu tenho que destacar também que a equipe dos Bulls, cara, eles jogam muito bem contra equipes da Conferência Leste. Você vê que os últimos 4 jogos foi 2 vitórias contra a equipe dos Cavaliers e 2 vitórias contra a equipe de Atlanta, com detalhe. Foram 3 jogos seguidos fora de casa. Então, eu tô gostando do basquete dos Bulls. Apesar de ser um time extremamente traiçoeiro, eu acho que eles, no mínimo, voltaram a apresentar um bom basquete. Então acho que se tem algum momento pra gente considerar essa vitória dos Bulls, seja esse, tá? O time não tem desfalque, né? Você vê aqui. Então, cara, eu acho que nem que seja meia unidade, eu acho que vale esse Bulls aí, tá? Então é o mesmo caso do jogo de Atlanta Hawks e Heat aqui. Esse primeiro jogo da rodada. Eu acho que vale meia unidade no Hawks, eu acho que vale meia unidade no Bulls. Não vale uma unidade, então dá pra conferir, acho que é o valor. Vamos que vamos. Próximo jogo, Memphis Grizzlies contra a equipe do Milwaukee Bucks. E assim, galera, sendo 100% honesto pra vocês, eu não vejo valor nesse jogo, não sei o que operar. Então assim, já que a rodada tem muitos jogos, eu vou pedir licença pra vocês de não operar nesse jogo, tá? Não vejo nenhum padrão, né? O Bucks tá sem o grego, né? Pode ser que o Jamoran jogue e tal. Aí, pra mandar uma entrada pra vocês e ela ser cancelada, né, na véspera da rodada começar, eu prefiro nem mexer, fechou? Então vamos pro próximo jogo aí, 10 horas, New Orleans Pelicans contra a equipe do Phoenix Suns. Lembrando, todos os melhores palpites você consegue através do meu grupo VIP, tá, galera? Palpites de esportes americanos, então NBA, NFL, college, a gente tá numa temporada muito boa, vamos finalizar o ano da melhor forma e começar 2026 com força total. O link para você adquirir tá na descrição ou através dos comentários, fechou? Vamos que vamos, galera. Pelicans e Suns, a gente tá falando de um Pelicans aí que tá conseguindo ficar mais saudável. Suns tá sem Grayson Allen e Jalen Green, né? O Jalen Green praticamente desde o início da temporada. A equipe do Suns vem de uma excelente vitória contra a equipe dos Lakers, tá? Eu lembro que quando as equipes se enfrentaram, Suns e Pelicans, foi um jogo que o Grayson Allen amassou, né, meu irmão? Aqui, meteu 10 bolas triplas. E é realmente uma deficiência da equipe dos Pelicans, cara. A equipe dos Pelicans é uma das piores equipes marcando adversários que tem bons chutes de 3. Então é uma equipe que cede bastante arremesso de 3 pontos aí para os adversários. Então, o que eu vejo de valor aqui, cara? Eu acho que mesmo fora de casa, né, o jogo em New Orleans, eu acho que a vitória da equipe do Phoenix Suns, eu acho que o fator Dillon Brooks e Devin Booker ainda pesa, né? A equipe do Pelicans aí vai ter Zion Williamson, né? Vai ter ali os novatos, né? O Jeremiah Fez, Derrick Queen. Mas de verdade eu acho que ainda, principalmente por essa excelente exibição do Suns contra os Lakers, né? A equipe do Suns está se mostrando uma equipe muito boa, né? De maneira geral. Então eu acho que eles estão fazendo uma temporada melhor do que todo mundo esperava, cara. Principalmente se você for pensar que o Jalen Green não tá jogando, né? Que foi a principal troca da equipe, né? Que saiu o Kevin Durant e eles trouxeram o Jalen Green. Então acho que a equipe do Suns é uma equipe que traz um pouco mais de solidez, principalmente porque tem muitos jogadores experientes, enquanto a equipe dos Pelicans tem vários jogadores novatos. Eu vou com a equipe do Phoenix Suns, fechou? Sem palpites de jogadores. Galera, Utah Jazz contra a equipe do Detroit Pistons. E o que o Utah Jazz chama? Eu sei, você sabe. Pontos. Utah Jazz chama pontos, meu amigo. O ataque é bom, a defesa é uma merda. Não tem segredo. Então, over pontos limite aqui sempre dá para considerar. E claro que a vitória da equipe dos Pistons, se você for parar para pensar que Lauri Markkanen não joga, né? Que na minha opinião é o principal jogador da equipe, né? Então, cara, a vitória da equipe dos Pistons não tem para onde correr.
eu não vou me alongar muito aqui não, tá galera? Vitória Pistons e over pontos. Eu acho que essas são as duas melhores tendências aí para este jogo, fechou? Vamos que vamos. Lembrando, tá galera? Entre no nosso grupo do Telegram 100% gratuito. Link tá na descrição aqui embaixo. Por lá envio várias dicas, bilhetes prontos. Pegamos vários greens ontem, PRA do Nesweed. Pegamos o PRA do Cooper Flag. Tudo isso eu enviei de graça para você, se você quiser pegar. O link tá na descrição ou através dos comentários, fechou? Vamos que vamos, galera. Último jogo da rodada, jogo meia-noite. Portland Trail Blazers e Los Angeles Clippers. E cara, eu vou te falar uma parada. A equipe dos Clippers melhorou muito. Tá com 2 vitórias consecutivas. E sabe qual que foi o motivo, na minha opinião, cara? A saída de Vika Zubac. Por quê? Não é que o Zubac seja um mau jogador, cara, mas eles trouxeram um novo elemento que não estava sendo utilizado. E pela ausência do Zubac, ele foi forçado a jogar mais minutos, que é o Brook Lopes, cara. Um cara que já foi campeão da NBA, um cara que tinha uma minutagem excelente. Tá com seus 37 anos? Tá, mas é um excelente jogador, né? Um cara que sempre é muito bom de bloqueios, né? Um cara que dá muito toco. E eu acho que, meu irmão, defensivamente a equipe dos Clippers está muito mais consciente jogando. Então, gosto bastante do Brook Lopes. Tem um palpite que eu quero fazer aqui com vocês, cara. Mais 3,5 rebotes do Brook Lopes. Eu encontrei essa linha, peguei green, inclusive, no último jogo. Você vê que ele sempre tá pegando 5 rebotes. E por que isso, cara? Porque com a ausência de Vika Zubac, naturalmente o pivô vai ter que ser o Brook Lopes. Então, eu gosto dessa linha do Brook Lopes aí pra tá pegando rebotes, beleza? Lembrando, né, a equipe do Clippers e a equipe do Portland já se enfrentaram nessa temporada. Foi vitória da equipe dos Clippers, tá? Foi um jogo que o Kawhi se destacou bastante, marcando 30 pontos. E novamente eu vou querer conferir isso. Então acho que se tem algum jogador para fazer pontos aí nessa partida, na minha opinião, seria o Kawhi Leonard. Então, 4, 5 rebotes ali do Brook Lopes, pontos do Kawhi. Agora, quem ganha, galera, eu acho muito complicado. Querendo ou não, acho que a equipe do Portland, apesar de estar fazendo uma campanha melhor, não está vivendo um bom momento, né? Você vê que um time está vindo de 2 derrotas, o outro está vindo de 2 vitórias. E eu tô achando que a equipe do Portland, principalmente, muito dependente do Advija, cara. Completamente dependente do Advija. Não sei, cara. Não tá me passando muita confiança esse time do Portland, não. Então, eu honestamente não vou operar neste jogo em quem vai vencer, a não ser que seja em live, né? Posso trabalhar ao vivo este jogo. Mas se você me perguntar, Fabão, quem que tu acha que ganha essa partida? Cara, eu acho que o momento é do Clippers, tá? Querendo ou não, foi um time que conviveu com algumas lesões também. Kawhi perdeu alguns jogos e tudo mais. E eu acho que o time agora com o Brook Lopes ali, Kawhi, James Harden, é um time muito experiente, muito experiente. Esses caras aí, pô, tem mais de década aí de temporada da NBA, fechou? Então eu iria com minha unidade complementando no bingo na vitória do Clippers. Então, galera, vídeo encerrado. Lembrando, grupo VIP tá na descrição. Não deixe de pegar o de 10 aqui no primeiro link, no primeiro comentário. Vamos pra cima, galera. Forrar bastante hoje. Valeu!